Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Baca e hoje faremos a resenha de um conto intitulado A Nova Utopia, escrito em 1891 por Jeremy K. Jeremy. Este é um conto bastante interessante que fala sobre a questão da igualdade e da desigualdade dentro da sociedade. Porque nós estamos aqui a falar de século XIX e no século XIX uma das teorias políticas que mais se ouviu falar naquela época estava muito a ascensão para um combate assim de uma posição contrária ao capitalismo e ao socialismo. Essa doutrina que vinha afirmar que seriam capazes de eliminar o que a pobreza, eliminar toda a desigualdade dentro da sociedade ao implementar a questão da igualdade entre todos, porque a questão da igualdade social, a igualdade de materiais, a igualdade de bens, a igualdade poderia eliminar a pobreza no meio da sociedade. Esta teoria socialista teve bastantes pensadores influentes dentro do campo da filosofia e da economia. Principalmente estamos aqui a falar do Karl Marx, que publicou a sua grande obra, O Capital. E isso vai revolucionar completamente o modo de fazer a economia e a filosofia política, que vai implementar vários sistemas. Isto é, uma luta contrária ao capitalismo. Essas mesmas ideias socialistas, como de Karl Marx no livro O Capital, vai muito contrapor as ideias de Adam Smith, da questão do capitalismo. E essas vão ser umas disputas dentro do mercado e não só vai se transcender até no campo político. E isso nós podemos até ver na Revolução Russa que aconteceu em 1917. Essa revolução que implementou o primeiro país comunista, com as ideias socialistas, que poderiam não só fazer essa experiência ao ar livre, sabemos perfeitamente como é que terminou no fim de tudo. Mas a questão não é essa que estamos aqui a tratar. Nós estamos aqui a falar de um problema de 1891, quando Jeremy escreve este mesmo conto, para nos afirmar de como a igualdade tem que ser vista de uma forma também da questão distópica. Será que é possível alcançar uma igualdade dentro da sociedade? Será que nós, os seres humanos, somos capazes de admitirmos essa mesma igualdade? Não só igualdade pelos mesmos direitos civis, igualdade pelas mesmas oportunidades, mas termos essa mesma capacidade de nos anularmos uns aos outros para que os outros não consigam não só sobressair no seu desenvolvimento, na luta de poder, na conquista, e que isso não atrai a infelicidade dos outros que ficam para trás. Isto quer dizer, em outras palavras, que nós devemos ser capazes de compreender que a igualdade não só vai poder nivelar as pessoas por baixo, não vai poder nivelar as pessoas por cima, porque algumas pessoas vão querer sempre subir, mas como queremos igualar, vamos ter que descer sempre de nível. Esse é um dos problemas que Jeremy K. Jeremy apresenta aqui neste conto. Ele começa de uma forma clara, que ele vai apresentar aqui um personagem sem nome, que nós poderemos depois revê-los com algumas características que por ser o próprio escritor, mas é o narrador da própria história, que eles vão começar o encontro, vão no encontro no clube socialista da Inglaterra, de Londres. E isso lá vão começar a comer bem, a beber um bom vinho e depois vão fumar um bom charuto para poderem debater a questão da igualdade dentro da sociedade. Porque ele diz que a desigualdade traz a infelicidade, mas quando nós conseguimos a igualdade entre os cidadãos, podemos não só aniquilar toda a infelicidade da maneira porque nós conseguiremos alcançar a felicidade universal para todos. Isso é um dos pontos importantes. E também quando o Estado conseguir não só ter todos os meios de produção e conseguir distribuir em igualdade a mesma riqueza para todos. Esse é um sonho, mas o protagonista deste mesmo conto não consegue participar dessa conversa porque ele disse que aos 14 anos foi obrigado a trabalhar muito cedo, então não tinha muito tempo de estudar para poder argumentar contra esses grandes pensadores daquela época, lá nesse clube socialista. Mas ele, o nosso protagonista, ao ir dormir, depois dessa mesma bebedeira que ele teve aí no clube socialista, acontece que vai dormir por 10 anos, a senhoria não vai acordar. Então poderá chamar as autoridades, os cientistas poderão dizer que não acorda, poderemos ver quanto tempo esse mesmo cidadão conseguirá dormir.
e, num passar dos olhos, dormiu mais de 1000 anos depois de passar a Revolução Socialista, onde o mundo que ele conheceu mudou por completo. É como se falamos da série do Futurama. Ele, ao acordar neste mesmo sono de 1000 anos, deve ver como que ele encara a própria sociedade, porque a sociedade vai mudar de repente, até nós podemos pensar que vai ser século XX, não, mas vai ser denominado século XXII, não sei porque ele vai falar século XXII, estamos a falar ainda do século XX. Normalmente as grandes distopias começam a alterar algumas datas para não só começar uma nova contagem, de uma forma de fazer uma lavagem cerebral nas próprias pessoas para que possam esquecer o próprio passado. E ao acordar, ele vai estar dentro de um caixão onde os cientistas puseram e tem uma observação que não podia pôr água aos buracos. Ao acordar, encontra um velhote que vai poder explicar essa nova realidade, este novo mundo. Porque se nós queremos alcançar a igualdade entre todos, devemos abolir muitas coisas. Você se pergunta quais são as coisas que devem ser abolidas dentro da sociedade? O primeiro fato que deve ser abolido dentro da sociedade é a família. Por dentro da família há muita competitividade. Por quê? Porque o homem que ama a sua esposa acha que a sua mulher é sempre muito melhor que as outras mulheres. E a sua mulher também vai achar que aquele homem é o perfeito, é o ideal. E que também vai ter uma consideração muito viável para os seus próprios filhos. E daí vai surgir uma breve diferença para aquele casal que não tem filho e aqueles jovens infelizes, podem ser, que não fazem coisas como devem ser. Então existe essa mesma competição, logo não vai existir a igualdade. Se logo que nós queremos atingir a igualdade, automaticamente, nesse mesmo conto, os homens e as mulheres vão ter que se separar. Não podem dormir juntos. E neste ponto nós podemos aqui pensar, se nós queremos então mais igualar a sociedade, o que devemos fazer? Qual é o próximo passo? Pôr todo mundo a vestir de uma forma igual e ter o mesmo corte de cabelo, tanto os homens como as mulheres, vestir da mesma forma. E todo mundo tem que tingir o cabelo de cor preta. Por que cor preta? Porque não querem ver que as pessoas possam não só distribuir diferentes cores de cabelo, mostrar essa diferença. Essa mesma diferença vai fazer com que exista desigualdade. Automaticamente cortamos isso. Ao se cortar esses mesmos elementos, então não vai ter uma distinção entre homens e mulheres. Um dos pontos que nós podemos ver neste conto, que vai ser apenas distinguir entre homens e mulheres, são alguns números que vão pôr aqui na gola. Entre os números pares serão as mulheres, números ímpares, os homens, que não existe mais a família, não existe mais essa questão de nos preocuparmos com outras coisas, que todo mundo vive atualmente em quartéis de 1000 homens cada, e as mulheres vivem no outro lado. Essa é uma posição de Jerônimo vai poder trazer aqui, vai ser uma forma de poder mostrar que essa mesma igualdade que esse mesmo projeto socialista procurou não só implementar dentro daquela realidade, daquele mesmo país, foi um projeto universal. E desta forma, este conto vai poder demonstrar que quando nós queremos forçar que todo mundo seja igual, automaticamente vamos destruir as diferenças existentes dentro da própria sociedade, onde a maioria tem voz e a minoria não existe. Nós podemos aqui falar da vontade geral do Rousseau. Essa vontade geral, essa maioria que elimina todas as diferenças no seio de uma comunidade, de uma sociedade, que a maioria vai decidir e que os outros devem obedecer. Tanto os nomes vão ser retirados, já não vai existir nomes pessoais, todo mundo vai ter apenas um número para se identificar, porque família X trazia muita diferença, família Smith, família Jones lutavam muito. Então, para poder abolir isso, vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que eliminar os nomes, ficamos apenas com uma numeração, o número 1, o número 2, e que esses mesmos números vão ter a mesma igualdade, o mesmo valor, de 1 a 1 milhão, não vai ter diferença. Que as pessoas poderão apenas trabalhar 3 horas por dia, você poderá falar, que vantagem. E as outras horas, o que poderão fazer? Poderão estar a pensar para o bem da humanidade. Isto é, que todos possam não só compreender que a igualdade é um bem positivo,
Mas o próprio personagem vai se perguntar, mas será que aqui não temos obras clássicas? Esses livros, onde foram todos? Foram queimados por traziam uma forma de refletir. E as pessoas que não refletiam obrigaram que aquelas pessoas que refletissem queimassem os mesmos livros, pusesse todo mundo no pé da igualdade. E trazia uma certa superioridade às pessoas que liam dentro da sociedade. É um perigo. E que as obras de arte todas foram destruídas. Mas começam a se perguntar, e as pessoas que poderão nascer inteligentes? Disse, não, as pessoas que poderão nascer inteligentes naquela sociedade que nós queremos manter iguais. Uma das coisas que Jerome apresenta aqui é uma operação que poderão fazer dentro do cérebro dessa mesma pessoa para diminuir a capacidade intelectual. E outra coisa, para igualar todo mundo pelas mesmas forças, começaram a amputar as mãos das pessoas, os pés, porque todo mundo tem que ter a mesma força dentro da sociedade. Isso é combate contra a competição dentro da própria sociedade, que a natureza deu a mais para os outros, os homens conseguem não só retirar e nivelar todo mundo para baixo. Isso vai ser um dos problemas muito sobre a questão da igualdade. Será que nós somos capazes de viver numa sociedade onde existe essa mesma igualdade para tudo? Será que a nossa própria felicidade vai ser sacrificada pelos ideais do próprio Estado? O Estado poderá definir o que é ser feliz, que é o que você vai ter que tomar banho. Nós estaremos capazes para isso? Essa distopia vai apresentar de uma forma um pouco mais realista um sistema próprio, que é o socialismo. Nós aqui falamos também do Thomas More, que falou sobre a utopia, e falamos também de 1984. Falamos desses todos os livros distópicos para poder apresentar de como a própria independência, a nossa capacidade de sermos livres, de refletir a nossa própria vida, vai ser muito importante dentro da sociedade, o individualismo em si. Porque o coletivismo pode ser um dos momentos mais terríveis, assim dizer, quando nós queremos igualar todo mundo. Como a tecnologia tão avançada naquela época, no século 22, onde existia apenas os carros elétricos, onde que a maioria decidiu que todo mundo devia ser vegetariano, não se comia carne naquela época. Então começamos a ver que os gostos individuais foram todos abolidos e que as pessoas não poderiam viver numa paisagem bonita, porque os outros poderiam ter ciúmes daquilo. Então, para podermos igualar, devemos destruir tudo que é bonito, tudo que é belo. A beleza deixou de existir, as obras de arte deixaram de existir. E voltamos a nos perguntar, será que a igualdade dentro de uma sociedade é possível? Mas eu não estou a me referir que a igualdade de direitos, a igualdade na mesma competição, para nós termos melhores condições para todo mundo concorrer da mesma forma, que os homens e mulheres sejam iguais perante a lei. Não estou a falar isso, eu quero falar uma igualdade geral, onde não existe uma mínima diferença dentro do próprio Estado. Não existe rico, não existe pobre, ou todo mundo vai ser pobre, ou todo mundo vai ser rico. E o Estado vai poder regulamentar tudo. Você pode se perguntar aqui, será que isso vai nos tornar felizes? Ou vamos entrar numa breve depressão, vamos ser domesticados a não querer mais? E essa é a nossa ambição de querer mais, por ser que vai poder nos atrasar na nossa forma de vermos este mesmo mundo. E esse conto é bastante curto, de 28 páginas, mas que as pessoas conseguem não só ler e abstrair vários conhecimentos na questão da igualdade. Apesar que esse mesmo protagonista dormiu durante 1000 anos para poder ver essa mesma diferença da sociedade. Nós temos aqui algumas sociedades também que são atualmente comunistas, né? Que querem igualar todo mundo. Mas será que essa igualdade existe? Não. Existem sempre os outros, que é uma minoria que domina sobre outra maioria. E que aquela minoria tem sempre o maior poder sobre os outros. Que os pobres vão continuar pobres e os que estão lá no poder vão continuar ricos do bem e do melhor. E que essa igualdade que alguns partidos podem aqui afirmar que deve ser alcançado entre os meios de produção devem ser entregues ao Estado, por ser um perigo para que não só não exista uma competição de uma forma que é bastante natural, que os homens competem entre si para saberem quem é sempre o melhor, tanto no futebol como na vida, assim, na vida social, a gente compete para sempre alcançar as melhores coisas. E se isso tudo for abolido, será que tu conseguirias viver nessa mesma sociedade? E eu convido-vos a ler esse mesmo conto de Jerome,
a nova utopia, para que possamos não só refletir mais um bocadinho sobre essa questão da igualdade. Será que a igualdade geral, a igualdade total dentro de uma nação, de um país, do mundo, é possível? Porque não me importa ter o mínimo básico para poder viver, enquanto outro lá tem milhões e milhões na conta dele. Eu quero conseguir viver um bocadinho com dignidade. Porque e isso também vai fazer com que eu também possa ir buscar e alcançar mais coisas. Que essas mesmas competições devem ser justas, iguais para todos. Mas não é uma igualdade que possa não só nos nivelar para baixo, mas que possamos ter as melhores condições, as melhores para conseguirmos os melhores empregos, todo mundo. Não farei aqui um resumo geral. Eu quero convidar-vos a ler. Depois de lerem esse mesmo conto, poderão vir aqui e discutir. São apenas 28 páginas. Podemos encontrar diretamente de algumas traduções muito boas, tanto na Amazon, nós podemos encontrar essa mesma tradução, e em outros sites. Podem pesquisar, encontrar, e podem ser de uma leitura rápida. E possa não só compreender de como essa nova utopia é um chamamento para nós termos em mente de que uma igualdade radical para todos por ser o início do fim da própria humanidade. Então, muito obrigado que assistiram o vídeo até aqui. Por favor, se inscreverem. Se você tem uma opinião, escreva aqui e vamos discutir nos comentários. Então, muito obrigado. Daqui é o Jovete e até a próxima.